Fala galera, Will por aqui, começando agora mais um Papo Biker, o seu canal de motociclismo, motoclubismo e motoaventura. Do meu lado você já sabe, né? Sempre ele. Fala, Feijó, tranquilo? Fala, senhor Will, beleza, meu amigo? Vamos lá, galera. Siga nossas redes sociais, @papo.biker, YouTube, Instagram, TikTok e na parada toda que vocês já sabem. Recomende os nossos vídeos, siga o nosso canal, curtam o nosso papo e mande para os amigos. Mande para todo mundo, peço para seguir nossas redes sociais. E uma pequena lembrança, todas as opiniões manifestadas no programa são independentes, são das próprias pessoas, tanto dos entrevistados quanto dos entrevistadores, salvo comunicação expressa, né? Se for algo que a intenção seja de fato dar essa mensagem, aí tá valendo. Exatamente. Bom, o entrevistado de hoje é camuflado, hein? Tá camuflado o negócio aqui, se a gente demora a gente vai preso, né, Feijó? Ih, rapaz, nem fala comigo, eu vou ficar quietinho. Bom, dando aquele resumo que vocês já conhecem, né, do entrevistado. Vamos lá, o entrevistado de hoje é coronel do Exército Brasileiro, comandante do 1º Batalhão de Polícia do Exército, Batalhão Marechal Zenóbio da Costa, berço da Polícia do Exército no Brasil e do motociclismo militar, que fica localizado lá na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Entre várias atribuições do batalhão, eles são responsáveis pela formação de batedores e por escoltas de autoridades e comboios. O Papo Biker de hoje é com o Coronel Pacheco e o seu comandante do pelotão de escolta, Tenente Vinícius Nunes, que vão contar um pouquinho pra gente sobre a rotina dos motociclistas da Polícia do Exército. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Uma honra ter vocês aqui, né, Feijó? Poxa, muito obrigado mesmo pela presença, por disponibilizar o tempo de vocês. O tempo tá corrido, o Coronel Pacheco, já lembro de imediato, tá com a agenda extremamente apertada e conseguiu um tempinho para poder vir aqui porque é apaixonado pelo motociclismo, né, Coronel? Com certeza. Bom, a gente sempre faz uma pergunta aberta, né, para começar o nosso papo, mas antes, queria deixar um recadinho para vocês aí, ó. Segue também eles no Instagram. Eles estão no Instagram com o @primeiro-BPE. Aliás, é um BPE, né? Um BPE _Exército. Segue também o Exército Brasileiro, que é, eu anotei aqui, Exército _Oficial, e o Comando Militar do Leste, que é CML Exército. Segue eles lá, dá uma força, espalha para todo mundo, incluindo o Papo.Biker, né, Feijó? Com certeza. Bom, primeiro perguntinha aberta, eu queria que vocês falassem para o pessoal quem é o 1º BPE e qual que é a missão. O 1º Batalhão de Polícia do Exército, ele é uma organização militar diretamente subordinada ao Comando Militar do Leste. Somos vinculados diretamente a esse comando. E a nossa missão é prover o apoio de polícia do Exército para as atividades operacionais desse Comando Militar de área. Temos nossas atividades funcionais de polícia do Exército. Uma delas é o apoio à mobilidade, que entra aí o trabalho do nosso pelotão de escolta com as nossas motocicletas Harley Davidson. Tenente, fala um pouquinho sobre o pelotão de escolta, como é que é a função de vocês? Então, o pelotão de escolta ele é a fração dentro do 1º BPE que é especializada na escolta de comboios, autoridades, né? É o que a gente carinhosamente chama de o pelotão de motos, né? Porque é o pessoal da moto, quando se fala em moto, o 1º BPE é o pelotão de escolta. Maravilha, maravilha. Bom, vocês têm lá o estágio de motociclista militar, né? Que é onde é formado o batedor e que virá fazer a escolta no futuro. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O estágio, ele tem uma duração de 10 semanas, em média, né? E o processo de seleção, ele se inicia por um teste de entrada. O camarada tem que ter a carteira nacional de habilitação válida, né? Todos são maiores de 18 anos, porque tem que ter incorporado ao Exército. Atualmente, o soldado do efetivo variável ou o cabo do efetivo variável não pode fazer no seu 1º ano, porque ele está em formação ainda, a formação do soldado policial do Exército. A partir do seu 2º ano de caserna, ele pode fazer o curso. O detalhe é que o estágio ele abrange tanto oficiais como sargentos, cabos e soldados, todos no mesmo estágio. O curso é feito conjunto, de forma conjunta. Não há diferenciação das matérias, das provas, é todo conduzido de uma forma só. E é dividido em fases. Você podia falar das fases aí? Isso, o estágio tem em média 9, 10 semanas, né? Que é dividido em 2 partes. A gente chama de parte de pista e parte de rua. Na parte de pista, a gente começa avaliando o camarada, para ele entrar, ele tem que ter certa habilidade na moto, né? A gente tem um teste inicial, no qual muitos já ficam pelo caminho. Aí na primeira semana a gente tem toda aquela atividade administrativa, tem umas instruções teóricas de trânsito, de APH, e a gente depanagem mecânica, a gente ensina o básico ali, porque o cara que está na moto, muitas vezes ele vai estar no terreno sozinho, então ele tem que saber
pelo menos o básico para poder sanar uma pane na moto e continuar a tocar a missão, né? Depois disso começa a fase de pista, que é onde começa a aumentar a dificuldade do estágio. Dentro do batalhão mesmo a gente faz a pista de baixa velocidade. A gente foca muito na técnica do camarada aprender a controlar a moto. Então ele aprende a técnica de tração, ele aprende a andar em espaços pequenos, que é a baixa velocidade, com a pista de cone. E na primeira semana tem uma prova, desliga. Na segunda semana aperta-se a pista, fica cada vez mais difícil, desliga. Depois disso, depois que o camarada realmente ele aprendeu a dominar a moto dele, a gente vai para um cartódromo, que a gente começa a ensinar a parte de alta velocidade e frenagem. Ali a gente aproveita mais ou menos 3 dias full, né? Começa de manhã, escureceu, a gente está parando. Ali a gente tem um ambiente seguro para conseguir explorar a parte da velocidade, né? Um ambiente mais controlado. E a gente ensina as técnicas de alta velocidade. Quem sobrevive ali, né? Que passa na prova, ele vai para a fase de rua. Aí a fase de rua tem 3 ou 4 semanas, o camarada começa a fazer a escolta em si. A gente começa dentro do batalhão, sem moto, a gente ensina a teoria e começa bem devagarzinho, botando a prática. Começa sem moto. Cone, aqui é um ponto, começa a simular as vias, começa pro cara começar a visualizar. Um beabazinho, né? Que isso, dentro do batalhão. Bem simples, bem rapidinho ali o cara... Entendeu? Coloca a moto. E a gente faz dentro do batalhão, isso é o primeiro dia. Aí o camarada, ele entendeu como é que funciona mais ou menos ali, a gente vai para um local menos movimentado, aqui no Rio de Janeiro a gente faz na Ilha do Fundão, o camarada começa a fazer escolta no quarteirão. Aí vai aumentando e vai evoluindo, né? Ao longo dessas 3 semanas, vai evoluindo até o momento que o camarada ele vai sair do batalhão, que é na Tijuca, vai escoltar até o seu PESP, que é em Niterói, vai escoltar da Tijuca até o CAEX, que é na Marambaia, ou seja, um itinerário muito longo, né? Então a gente vai fazendo dessa forma longo e complexo. Em horários de trânsito, horários de pico, porque justamente as autoridades, quando tem que se deslocar, no caso de escolta de autoridade, porque não é somente isso que o batalhão faz, né? O pelotão de motos não escolta somente a autoridade, mas no caso de escolta de autoridade, a importância é a fluidez do movimento. É você não interromper o movimento, não parar o comboio e manter uma velocidade constante. Então é interessante que durante o curso isso é reproduzido na real. E procuramos também seguir alguns itinerários que normalmente são utilizados no aeroporto e algum local de evento, que já é de costume, né, para que vá pegando ali durante até o curso esse know-how do que tem que ser feito com a dificuldade real diária. Por isso essa primeira fase ela é muito importante, porque o camarada ele partir para a moto em alta velocidade, para as recuperações, fechar vias de alta complexidade de tráfego, ele tem que ter total domínio da moto. Para ter esse total domínio da moto, você não começa correndo, você começa engateando para depois andar. Né? Então é como ele falou, é baixa velocidade, as pistas são muito técnicas, elas fazem um casamento ali de tempo com falta, você não pode tocar no cone, pode botar o pé no chão, ó, domínio total da moto. Quando apresenta esse domínio total, é que vai partir aí realmente para essa fase rua. Então já tem um grau de segurança durante o estágio, ele é muito grande. Difícil mesmo, nós temos acidente nenhum, praticamente, dos 2 anos de comando, teve nenhum acidente que envolvesse queda em alta velocidade ou que machucasse alguém que fosse desligado do curso. Porque o camarada, quando ele vai para essa parte de rua, ele já está muito preparado, tem total domínio da moto. Coronel, uma pergunta. No caso, seria mais indicado que a pessoa que está fazendo esse treinamento já tivesse uma vivência grande com moto, ou isso traria vícios? Pode ser um problema por conta dos vícios. Tem alguns vícios que a gente vai corrigindo e a gente corrige especialmente na fase de pista, né? Até na postura na motocicleta. Tem aquele pessoal que tem o hábito de andar com o pé para fora. Então a gente vai corrigindo isso na fase de pista. Quando chega na fase de rua, o cara já perdeu esses vícios. Né? Só que o cara, para ele conseguir sobreviver no curso batedor, ele tem que ter vivência na moto. Porque a exigência técnica é muito grande. Né? Pegasse do zero e assim muito mais às vezes é um camarada que realmente anda muito de moto na vida civil dele, ele chega achando que do jeito que ele anda na rua, ele vai conseguir passar nas nossas pistas. Então, ele toma aquele baque inicial de ver, pô, eu não tô conseguindo passar, tem que escutar o que o instrutor tá falando. Aí ele escuta, ele aprende, e quando ele chega na rua, ele já não tem mais esses vícios. Né? Legal. Essa parte de alta velocidade, você falou que é no cartódromo, né? É aonde que vocês fazem?
Tem ano que a gente faz em Guapimirim e tem ano que a gente faz em Volta Redonda. Volta Redonda, né? E é o quê? Uma parceria lá? Como é que é isso? É uma parceria, outras instituições também fazem lá. Os donos do cartório eles sempre ajudam as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública. Né? Até porque as Forças Armadas gozam aí de um como é que eu posso dizer? A população gosta muito, né? Muito a favor das Forças Armadas e das Forças Auxiliares também. E eu acho que isso aí ajuda, né? A credibilidade que a palavra era essa, a credibilidade que vocês gozam, acho que ajuda muito na instrução, né? Bom, e o que faz um batedor? Explica aí, porque tem gente que gosta de andar de moto, vê o batedor passando, mas não sabe direitinho como é que é a função. Qual é a função do batedor? A função do batedor, por definição, ela é bem simples. É proporcionar trânsito livre. Então eu tenho um comboio que vai se deslocar de um local até o outro. E a missão do batedor, ela é proporcionar o trânsito livre. Muita gente confunde e acha que é a segurança. A segurança é uma consequência do trânsito livre. Né? Quando você tem um trânsito livre escoltado por batedores, dificilmente o comboio vai desmembrar, ou seja, uma viatura vai ficar para trás, né? Ou vai ter algum tipo de acidente. Então a missão do batedor é proporcionar trânsito livre. A definição é uma atividade complexa, mas a definição é bem simples. E como é que é o dia a dia? O dia a dia no pelotão, a gente tem o pelotão, ele cuida da administração, a gente cuida das nossas próprias motos. Então a gente tem a nossa oficina, a gente tem um pessoal especializado para mexer com a Harley Davidson. A gente tem uma parceria muito boa com a Harley, o pessoal vai, faz o curso, aprende sobre a moto, então a gente cuida das nossas próprias motos. Quando a gente está com tempo, não está com aquela demanda muito grande de missão, a gente está sempre procurando se adestrar, especialmente na pista de baixa velocidade. A gente está sempre ali utilizando o espaço que a gente tem no batalhão para poder estar se adestrando, e quando não está fazendo isso, está cumprindo missão. E, coronel, como é que é essa missão? Cai em cima da hora, vai ter que fazer tal coisa? Depende. Nós temos missões que têm um tempo bom de planejamento, que vem com muita antecedência, mas tem missões que são inopinadas, que a autoridade decide vir para o Rio de Janeiro, ou um deslocamento de emergência, que necessite fluidez de trânsito, e nós somos acionados. É feito um planejamento rápido, estudo do itinerário, reunidos os batedores e saem para a missão. Mas cabe um parênteses aqui: o emprego do pelotão de moto ele não é só para escolta de autoridades. Nós tivemos a oportunidade, ao longo dos meus 2 anos de comando, de realizar alguns seminários com outros órgãos de segurança pública, e o emprego das nossas motos para atividade de polícia do Exército, né, ele não se limita à escolta de autoridades. Hoje o batalhão, por conta das motos que possui, que são Harley Davidson, não são garupáveis, né, eu não consigo levar um garupa por conta da estrutura da moto. Ele está voltado quase que exclusivamente para a escolta de autoridade e de material, comboios, escolta de comboios. Mas durante esses seminários, e inclusive pela própria criação do batalhão, quando ele foi criado para a Segunda Guerra Mundial, né, como então pelotão de polícia militar da Força Expedicionária Brasileira, essa atividade e o emprego das motos era para combate também. Então, também proporciona segurança no deslocamento de comboio. Hoje, para suprir a deficiência que nós temos do tipo de moto, nós colocamos viaturas, são as nossas viaturas Hilux, né, que vão como varredura e fecha comboio. Então nós vamos botar o pessoal armado. Tá dando cobertura. Né? Todos os batedores vão armados de pistola. Aí esses comboios já vão com armamento mais pesado, e como uma força de reação para qualquer eventualidade que ocorrer no trajeto. Então ela tem uma função dupla, além da fluidez do trânsito, que até um carro de combate, esses carros pesados, 70, 80 toneladas, o que garante a sobrevida dele em campo de batalha é a velocidade. Se ele parar, ele se torna vulnerável e em algum momento ele vai ser destruído. Então a fluidez de trânsito ela é essencial para a segurança do comboio. Mas nós também podemos ser empregados em outras atividades, como motopatrulhamento, ou até emprego de uma incursão com apoio de motos, que dá velocidade e uma permeabilidade muito grande, até velocidade de chegar no local em primeiro para dar um primeiro confronto se for necessário. Sim. E quem pode se inscrever para o curso? Quem que é militar de outra unidade pode pedir transferência? Como é que é isso? Pode. As inscrições elas são via Comando Militar do Leste, no nosso caso, que somos subordinados diretamente a ele, e não só militares do Exército podem realizar o curso, nem só do primeiro BPE. Então nós recebemos, inclusive, pessoas do primeiro BG que também faz o curso, lá neles, eles têm o curso deles, nós temos o intercâmbio, com militares nossos fazendo o primeiro batalhão de guarda e vem deles fazer conosco.
órgãos de segurança pública, ano passado tivemos 14 militares do batalhão de choque da Polícia Militar fazendo curso, 10 militares da Guarda Municipal, né? Polícia Rodoviária Federal, tivemos 2 alunos. Então, tem um intercâmbio muito grande por causa das técnicas de escolta. Então, além desses seminários servirem para a padronização de conhecimentos, uma troca de experiência, essa troca de alunos entre as forças singulares e as forças auxiliares é essencial para manter esse dinamismo das ações. Então, tem muitas autoridades, eventos muito grandes, como ocorreram Copa do Mundo, os grandes eventos, Olimpíadas, né, que demanda aí Polícia Rodoviária Federal agindo junto com a Marinha, junto com o Exército. E dentro do Exército tem mais de uma unidade que faz escolta. Então é necessário tem que ter uma comunicação. Essa comunicação e essa padronização de procedimentos. Até nos briefings, né, nós padronizamos o que vai acontecer, porque tudo que é em relação à segurança. Estamos falando aí de uma recuperação a mais de 100 km por hora. O senhor falou que já até respondeu, né? O senhor já disse que não precisa ser militar de carreira para fazer o curso, né? Não. O senhor falou ainda agora sobre o soldado EV, que depois que passa desse período ele pode vir a fazer. Né? Policial do Exército, depois que ele recebeu o braçal, lá no segundo ano dele de Exército, ele já pode concorrer a uma vaga. É que, como falou, a questão não é concorrer à vaga, é passar no teste de entrada. E nem todo militar da Polícia do Exército é militar motociclista, né? Não. Poucos, são muito poucos. Nós temos uma companhia dentro do batalhão, eu não falei a estrutura do batalhão, mas é uma companhia chamada Companhia de Escolta e Guarda. E hoje ela está reunindo algumas das grandes capacidades do batalhão que o diferencia dos demais. Então é o pelotão de motos, o pelotão de guardas e a nossa seção de cães de guerra, que doutrinariamente fica na Companhia de Comando de Serviço, mas no primeiro BPA ela está subordinada hoje à Companhia de Escolta e Guarda. Então é a grande companhia especializada, vamos dizer assim, do batalhão, que tem a tropa de batedores e os nossos cães de guerra, que são também uma outra... E como é que é a estrutura da equipe de motos, né? Vocês são quantos? Se organizam como é que é feita a distribuição? A PE, quando ela atua, ela pode atuar com 3 efetivos, 8, 10 ou 12 motos. Menos que isso, a gente julga que não é... Menos e mais que isso, a gente julga que não é muito adequado, né? Dependendo da escolta, o comandante de pelotão ele vai decidir se vai com 10 ou com 12. Geralmente, por mais que o comboio seja muito grande, com 10 motos a gente consegue resolver tranquilo. Uma equipe é dividida, tem o comandante de equipe, que ele está na função de ponta, ele comanda a equipe, o tenente ou o sargento, que é o mais antigo, ele vai comandar a equipe, porém ele está exercendo a função de ponta, né? São três funções numa escolta. É o ponta, o regulador, que ele regula a velocidade e o itinerário, e o serra-fila, que é a última moto depois do comboio, que ele é responsável por fazer o que a gente chama de blackout. Ele impede que qualquer carro, qualquer veículo passe dele, porque isso proporciona segurança para quem está realizando a escolta. Você imagina, tem um comboio passando, eu tenho um veículo no meio enquanto uma moto está recuperando. Então é complicado, né? É aquele tradicional que fica zigue-zagueando quando isso, aquela última moto que você olha, quando está passando na ponte Rio-Niterói, então todos os carros atrás, tem uma moto assim, aquele camarada ali que está segurando. Ou seja, para você que é de motoclube aí, você já se identificou, já viu que é o ferrolho, tradicional ferrolho, né, Feijó? Aquele camarada que o pessoal fica no ouvido reclamando, é o serra-fila. Exato. Eu passei por uma situação com essa vindo da linha vermelha, provavelmente saindo do aeroporto, eles fecharam ali a saída no sentido Baixada, era o pessoal do choque, tava acho que de Kawasaki na Não, ocasião. eles usam... É aquela com aqueles faróis. É uma Triumph. É uma Triumph. Eu esqueci qual é. Eu não sei o modelo daquela moto, mas é aquela Triumphzinha com os faróizinhos separados, isso, né? Isso. Ela mesma. Aí ele fechou e ficamos um tempo ali esperando, não sei se a autoridade atrasou alguma coisa. E aí quando liberou, pra mim foi uma maravilha, né? Que depois que o comboio passou, não tinha moto nenhuma, não tinha carro, nem... Liberou o trânsito, teria trânsito naquele horário, né? Vindo do Rio do centro pra Baixada, final de expediente, tem trânsito. Isso o pessoal que vê não sabe. Mas se você vai parar um tempinho ali porque o comboio está passando. Depois que o comboio passar, o trânsito à sua frente vai estar livre. Vai estar livre, então exato. Fica mais rápido. O camarada vai esperar um pouquinho e é bizu o camarada tá atrás do comboio, porque o comboio vai ficar mais tinha uns motoqueiros lá, né? Que aí a gente tem que puxar a nossa sardinha, né? Que tem um motoqueiro e um motociclista, né? Tinha uns motoqueiros lá ameaçando passar e o cara começou a zigue-zaguear e eu tô só assim, né, com a cabeça, né? Os caras, ficam tentando entrar no comboio. Não, me dá uma vontade de ver um motoqueiro rompendo um comboio desse. Pra jogar pra fora. Vocês jogam pra fora também? Pode falar.
Se atentar contra a segurança da autoridade, ele pode ser até alvejado. Sim. Porque a função também é a segurança de uma autoridade. Dependendo do comboio, nós estamos num comboio presidencial. Sim. Você furar a célula de segurança num comboio de uma grande autoridade dessa, inclusive estrangeira, você está tentando contra a segurança da autoridade. A gente não sabe o que o camarada quer ali, que não está escrito na testa dele, estou ultrapassando porque vou entregar um produto. Ele vai furar uma área de segurança, e aquela área de segurança está respaldada legalmente. Agora nós temos outras alternativas. Né? Fruto desses seminários, nossos batedores hoje, eles conduzem também armamento menos letal. No caso, spray de pimenta. Num fechamento de via desse, alguém pode se exacerbar ali com o batedor que está fechando a pista, e para evitar o uso da força letal, nós conseguimos fazer uso escalonado da força se for necessário. No batalhão, nesses 2 anos de comando, não houve necessidade, não houve nenhuma tentativa mais forte, né, de furar o bloqueio, de realmente romper, entrar na área de segurança, ou de questionar ali o fechamento, ou chegar a interpelar de forma maior. O camarada reclama, porque ele está com pressa. Normal, mas de sair do carro, ou então sair na moto e enfrentar, não ocorreu. Não ocorreu de forma. É o respeito que tem pelo exército. A galera goza de uma credibilidade. Sim. Exato. Bom, eu queria saber de vocês também se vocês ganham algum valor extra por ser batedor, se tem alguma compensação financeira. Não. Não tem. Então é o prazer da parada, principalmente. É adrenalina. Adrenalina. A gente entende. A gente também não ganha nada pra andar de moto, a gente gasta pelo contrário. E isso é bem legal. Miragem também. E uma oportunidade, né? Porque, como eu falei, estava conversando com vocês aqui nos bastidores, essa moto ela é exclusiva para forças de segurança. Então, você tem motos parecidas, mas aquela moto que é usada no batalhão, a Police, ela é somente para forças de segurança. Você consegue comprar a moto depois que ela é leiloada, depois que ela sai de linha, quando ela é descarregada das forças. Então, essa oportunidade de você pilotar uma moto 1.8 né, da Harley Davidson não tem preço. Não tem preço. Exclusivo. Não, se for privada, tem um precinho da gasolina, né? Com 1.8. No leilão o preço também deve ser bom pra caramba. Deve ser lá em cima. Bom, eu queria que vocês falassem se tem diferença da PE pro BG, porque os dois fazem a parte motociclista, né? Os dois pelotões são o braço do CML quanto escolta, né? Então, a gente realiza a mesma a mesma função. O curso, existe um plano de disciplinas, né, aprovado, que rege a execução do curso. Então, justamente o que eu falei, para ter uma padronização e falar a mesma língua. Né, nas Olimpíadas, teve a necessidade de instaurar uma central de batedores. Então, o centro de operações, ele tem a liberdade, tem total tranquilidade de empregar ou o BG ou a PE. E hoje nós temos o 11º Batalhão de Polícia do Exército também, na Vila Militar, que era a primeira companhia e foi transformado em 11 BPE, também tem uma capacidade de escolta. Ele está em fase de implantação ainda do batalhão, ele está crescendo no seu efetivo, na sua estrutura, mas já tem capacidade de escolta para apoiar tanto a PE, o primeiro BPE, como o BG. Então são mais batedores aí no circuito para poder ser utilizado pelo Comando Militar do Leste. Parece muito batedor, mas não é. Não é. Porque é uma atividade altamente desgastante. Tem que ter um nível de resistência. O tempo todo, tensão, calor e risco. Né? Então, você fazer o revezamento da equipe de batedores que participa da atividade de escolta é até salutar para a missão e para o militar que está operando ali. Também, né? Que ficou muito tempo ali naquela coisa. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Total. Né? Porque você tem o Rio de Janeiro, você tem a topografia que faz com que as ruas sejam diferentes. Né? É o que demanda mais trabalho de vocês. E tem também a questão da violência, que a gente sabe que é maior no nosso estado. Qualidade do asfalto, a temperatura, a educação do cidadão, né? Nem sempre todos tem vários fatores no Rio de Janeiro que contribuem para... Só falou do 11º Batalhão, quero deixar aqui um abraço para o nosso diretor regional, Nilman, que é PE. Ele formou lá no 11º Batalhão, mandou um abraço para o senhor. Foi, só que ele mora em Muriqui, não deu para vir acompanhar. Mas ele mandou um abraço dele aí, nosso diretor regional. Aproveitar e mandar um abraço então para o Tenente Coronel Arones, que é o comandante lá do 11º Batalhão de Polícia do Exército. Tá vendo? Coronel, tá dado um abraço. É uma unidade que é filha direta
do primeiro BPE. Que legal. No início ele foi uma companhia destacada do primeiro BPE, que ficava na Vila Militar, ganhou autonomia, passou a primeira companhia de polícia do Exército e logo na sequência, depois de alguns anos, veio se tornar o 11º Batalhão de Polícia do Exército. E hoje é comandado aí pelo Tenente Coronel Arones. Arones, um abraço aí para você, meu irmão. Isso aí. Aproveitar o momento de abraço. Valdetaro, ele já é major? Já, Major. Major Valdetaro, que eu conheci capitão. Major Valdetaro, um abraço aí, ó. Essa entrevista só tá acontecendo graças a você que fez a ligação aí com o Coronel Pacheco. Gente finíssima, como você falou que ele era, e trouxe também outra equipe aqui finíssima com o Tenente e toda a sua equipe. Fica aquele abraço aí. Bom, teve algum caso inusitado aí no comboio? Alguma coisa que aconteceu? Você falou, porra, por essa eu não esperava. Cães. Tirando cachorro e gato que aparece do nada. Aparece. Aí uma moto e às vezes 350 na Avenida quilos Brasil na frente. aparece um pedestre que ele surge do chão. Né? Na Avenida Brasil alguém atravessando. É. Toda hora aparece tem um camarada. Bom sucesso. Parte ainda da tem Avenida bastante, Brasil né? que oferece um risco maior por causa da população de rua que vive ali próximo aos viadutos e algumas vezes estão um pouquinho alterados psicologicamente falando e acabam entrando e entra como se estivesse andando na sala de casa na frente das motos. E aí isso é um risco direto para ela, para a pessoa que está atravessando e para o batedor. Inclusive, especialmente se estiver em recuperação. Porque estiver em recuperação, ele está acelerando ao máximo, né? É uma moto cobrir a que é distância. 350 quilos, né? Difícil também. 420. 420? Nossa. É 400? 300? 350 quilos. 350. 400 é equipado, né? Aí Vamos você dizer. soma o camarada Soma o com mais camarada. 100. Ah, sim, é o peso. Tudo total, você pega os 400 e poucos quilos da moto em deslocamento. Daria o 350, vamos dizer, peso seco, Fala né? seca, mas aí tem o camarada em cima, o material que ele leva no Sim. no Estão bagageiro, sempre no armados armamento, também, né? sempre armado. Dependendo da missão, vai de colete balístico. Entendi. Entendeu? Você vai somando, isso tudo é peso que está em cima da moto. Certeza. Soma-se ao peso da moto. Né? E quem prepara a rota? São vocês? É uma conversa com o Depende. comboio? Depende. Quando é uma escolta de comboio, geralmente o pelotão tem uma autonomia maior para decidir. Porque a gente vê se o comboio tem alguma viatura que é grande demais, que vai ter algum problema, a gente conversa com o motorista, né? Se for uma prancha muito grande, o motorista vai saber me dizer onde Carga passa, especial não também passa. faz? Carga especial. Faz também. Faz. E aí a gente, o melhor itinerário, mais rápido, mais seguro é isso aqui. E quando se trata de autoridade, a gente assessora. Às vezes não é aquele que a gente assessora, mas também não tem problema, porque o batedor está sempre pronto para chegar onde tem que chegar o comboio. Autoridade, dependendo do grau de segurança exigido pela autoridade, vem pré-estabelecido. Vocês escoltaram o vice-presidente, né, o General Mourão? Algumas vezes. E como é que é isso? Vem de Brasília? Vem da equipe de Brasília? Tem um briefing com o Gabinete de Segurança Institucional e às vezes o senhor é divulgado com antecedência, às vezes é na hora. Até por conta da agenda, às vezes nem por causa de segurança somente, por causa da agenda da autoridade. Sofre mudança na agenda da autoridade e aí nossos batedores têm que conhecer os itinerários do Rio de Janeiro. Aí entra na outra parte do nosso adestramento constante. Tanto para manter a habilidade com a moto, tanto para manter o conhecimento, até porque você tem obra que acontece na rua, você tem uma alteração de fluxo, você tem algum tipo de interdição que acontece e tem que estar sempre ligado nisso aí. Às vezes dá tempo de fazer o reconhecimento antes, às vezes não dá. Tá ali, vamos para tal lugar, não, abortou, vamos para tal lugar agora. E aí, tu não teve tempo prévio, é um itinerário completamente inusitado e nós temos que estar preparados para cumprir a missão, para manter o fluxo. No caso de uma autoridade dessa presidencial, então conta com apoio aéreo ou uma base de central? Da situação. A última foi do comandante do Exército, nós escutamos, teve no Rio de Janeiro. Aí teve uma alteração de agenda e nós tivemos que cumprir a missão e cumprimos. Foi bastante difícil por causa do horário, do trânsito, mas não deu tempo de reconhecimento, não era aquele itinerário e tal. E foi bem cumprida. Graças a Deus, o pessoal é muito profissional. Entendi. Não dá para ser amador. Não tem como. Em cima de uma Harley Davidson a 150 km por hora. E o que acontece se houver um acidente e um dos batedores, mesmo que não tenha se machucado, se a moto não tiver condições de seguir, como é que acontece? Todas as nossas escoltas, elas são acompanhadas de uma viatura ambulância, com equipe de APH, dependendo do grau de risco, com um médico acompanhando. A maioria delas o médico segue junto.
E o batedor, se ele fica a dupla. O batedor jamais... Se você vê um batedor andando sozinho, aconteceu alguma coisa muito grave ou uma emergência muito grande para o batedor estar sozinho. Ele sempre anda no mínimo em dupla. Sempre em dupla. Então, aconteceu um problema com a moto, a outra vai encostar de imediato para prestar o primeiro auxílio a ele. Nós temos equipe de manutenção que, dependendo do itinerário e dependendo da missão, ela acompanha ou fica baseada no batalhão para sair Pronto, em apoio. emprego. Academia Militar das Agulhas Negras. Anualmente nós fazemos uma escolta no exercício que ocorre na Serra Negra. Sim. É um itinerário difícil, é de madrugada, tem neblina, a equipe de manutenção acompanha, a equipe de saúde acompanha, vai junto, porque é um comboio grande, transportando pessoas ali, são cadetes que estão sendo transportados, material, comboios complexos, então tem necessidade de ter esse acompanhamento do médico junto e da equipe de manutenção. No caso, o senhor falou, a PH seria o quê? Atendimento pré-hospitalar. Sim. Mas vocês têm também nos motociclista que é socorrista também? Tem treinamento durante o curso. Durante o curso, o camarada ele aprende o básico, aí quando ele já está no pelotão, ele tem aquele interesse, a gente bota um pessoal para se especializar ainda mais, mas toda a escolta que sai com uma ambulância que é pro batedor. A ambulância é pro batedor. Caso ter algum problema, aquela ambulância para atender o batedor. Seja escolta de autoridade, vai ter uma ambulância para a autoridade e tem uma ambulância para os nossos batedores, é exclusiva para eles. Porque é uma atividade de alto risco. Os caras escoltam e são escoltados ao mesmo tempo. Importante. Que maravilha. Gente, sei que vocês têm essa cara de mal, mas todo mundo gosta de Jujuba, né? Fique à vontade a Jujuba da nossa caveirinha aí, ó. Bom, chega aí para fora do estado. Pode ir? É algo... No passado, ocorreu mais. Hoje, durante o meu comando, durante esses 2 anos, não ocorreu para fora do estado. Para fora da cidade, já. Para fora do estado... Mas se tivesse que acontecer, claro que isso seria, previamente, ainda que com pouco tempo, mas seria conversado. Mas se tivesse que acontecer, naturalmente você acredita que a escolta iria ou a escolta iria encontrar com a PE de outro estado para passar? Se o estado que tiver no itinerário tiver a capacidade de realizar a escolta com seus batedores, seria feita uma ligação e transferência de responsabilidade. Outros batedores assumiriam. Não tem essa capacidade. Provavelmente o batalhão teria que fazer uma manobra logística. Nós estamos falando de reabastecimento. Tem o camarada, ele tem que comer, tem que ter o tempo de descanso, tem que dormir. E a autonomia da moto. A autonomia da moto. Sim. Então nós temos, aí é um planejamento mais pormenorizado. E o abastecimento de vocês, no caso desse, ele é planejado em postos ou vocês têm que... Vai depender da missão. Qual o tipo de missão que nós vamos estar cumprindo. Dependendo do tipo de comboio, haverá viatura cisterna de combustível. Um comboio militar, totalmente voltado para uma atividade operacional, que estará com a sua cauda logística, provavelmente esse abastecimento será feito no contexto do comboio. Mas se tiver pontos de apoio, que normalmente tem, porque o Exército ele tem uma capilaridade muito grande no território nacional, nós seremos apoiados por outras unidades. E tem o artifício, em caso de necessidade maior, o cartão corporativo, aí vai ser designado recurso orçamentário para aquele cartão para fazer esse abastecimento no caminho, caso haja necessidade. Inclusive para manutenção. Mas o último caso total, né? Seria. Porque podendo planejar, a logística vai junto. É porque a logística é um braço do Se não tiver logística, não tem nada. O pessoal da intendência aí, aquele abraço. Material bélico também. Porque, Matibel total. Inclusive eu ia pensar isso. Manutenção. O pessoal da manutenção, eu vi que tem um sargento-chefe de manutenção, né? Ele é de Matibel? Não precisa ser o... A gente tem o cabo especialista, né? Que é o cabo cabo especialista temporário. Hoje nós temos uma situação na PE, começou, acho que eu não vou chutar o comando que começou, porque eu não recordo de cabeça, eu vou acabar dando crédito à pessoa errada. Um comandante, há um tempo atrás, ele fez um convênio com a Harley Davidson. Hoje o nosso pelotão de motos, os mecânicos, alguns deles têm curso na Harley Davidson. São 5 módulos. A camada fecha o 5º módulo, é como se ele fosse uma oficina autorizada na Harley Davidson. E temos um contato muito bom com o Luiz Afonso, lá da Harley Davidson, da Barra da Tijuca, do Roosevelt.
E aí tem um intercâmbio grande entre os mecânicos nossos e os mecânicos da Harley Davidson. Inclusive, alguns que trabalham na Harley Davidson foram do batalhão. Ah, que legal. Serviram no pelotão de motos, deram baixa e hoje servem na rádio. Servem. Trabalham, não deixam de estar servindo, né? Então, Até porque eles atendem as motos do batalhão, né? Também. Mas é um intercâmbio muito grande, né? Técnico, vamos dizer assim. Legal isso. Eu não posso nem ir lá com o pelotão, porque aí já vão querer contratar o cara, vão querer contratar o cara lá. Já vai ficar por lá mesmo. Faz uma oferta de emprego. Como eu falei para vocês, é uma equipe pequena, em comparação ao tamanho do batalhão, mas é de altamente especializada. Uma equipe altamente especializada em todas as áreas lá. Eu imagino que assim, o motociclismo ele já gera um vínculo de família, né? Sim. O exército gera outro vínculo de família. E vocês têm os dois. Somando tudo. Geralmente. A família. A família. Um detalhe, família os mecânicos do pelotão, eles são batedores. Eles não estão ali só porque são mecânicos, eles são batedores, inclusive fazem escolta. Tem duas especializações, pode ser. Eles dizer, são os mecânicos, mas se tiver a missão de escolta, eles rodam junto com a gente normal. Uma escala. Rodam também. Ele concorre normal. O mecânico que é também vai para escolta. Ele é batedor, ele fez o curso e também vai para escolta. Entendi. Ele é policial, ele é batedor e é mecânico. Primeiro de tudo, ele é policial do exército, ele é PS. Sim. Faz o curso de batedor e tem a parte de mecânico. Ou alguns já entram com a especialização de mecânico, que é o caso do cabo, especialista temporário. É uma modalidade nova que o Exército adotou para dar algumas soluções de demandas que nós tínhamos internas. Então o camarada já é qualificado naquilo ali, fora, já tem uma certa experiência, né? Ele entra por análise curricular. Então vem um camarada que já tem uma bagagem consigo, se torna policial do Exército, curso de batedor, e aí nós já aproveitamos, ele bebemos na fonte do conhecimento do camarada. Perfeito. Bom, brevet é cobiçado, né, Coronel? Bastante. Como é que é isso? A nossa oração, ela já diz, né? Ela é vontade de muitos, oportunidade de poucos e audácia de alguns, né? Legal. São todos que... E em média vocês recebem uma demanda assim de... Chega para vocês ou já chega só a quantidade que vai treinar? De inscritos pro curso, de pedidos? A seleção das vagas, o número de vagas que são disponibilizados é a critério do Comando Militar do Leste. Eu tenho a capacidade, eu tenho tantas vagas. Isso envolve logística também, porque tem um consumo de combustível, tem um consumo... Um detalhe que é importante ser dito, o curso não é feito na Harley Davidson. A Harley Davidson, você só vai botar a mão na Harley Davidson depois que você conclui o curso de batedor. Aí você faz um estágio de adaptação à Harley Davidson. Porque senão o custo seria algo absurdo. Caramba. Então nós trabalhamos ali com a NX300, XRE, depende, XRE 300 porque é uma moto com manutenção mais barata. E mesmo assim tem um gasto muito grande de embreagem, pneu, consumo de combustível, lubrificante, né, um custo alto. Então tem um número de vagas, o Comando Militar do Leste ele vai atender os pedidos que são feitos dentro de uma proporção, então manda esses documentos, ofício, etc., solicitando as vagas. O batalhão fica com uma parte, manda uma parte para as outras OMs do Exército, que tem motos que serão empregadas, e para as forças co-irmãs e para as forças auxiliares. E pro curso de batedor também vem do CML, você avisa, olha, eu preciso de tanto, tem tantas vagas, são tantos claros. É controlado por eles. Sai uma diretriz de curso de estágio, que nós não temos só o curso de batedor, o estágio de batedor no batalhão, temos outro, na verdade são 9 estágios, 8 estágios e um curso de especialização. Alguns com 11 semanas, que é o curso de especialização de polícia do Exército, tem o de 10 semanas, que são o curso de batedor e o de cães de guerra. Nós temos um de 5 semanas, que é o segurança e autoridade, detenção e custódia, que são 2, auxiliar de investigador, que são 2, o auxiliar de perito são mais 2, técnicas menos letais ali são 1. Então, assim, infinidade. São vários estágios. Ele faz essa regulação, nós sugerimos o período, damos o número de vagas, a distribuição é a cargo do Comando Militar de Área. Perfeito. Ele atende a nossa pedida, geralmente, com relação à nossa necessidade, que eu preciso estar mantendo ali o fluxo, né, de recompletamento, porque não acabou o curso, o camarada, ele está cru. Aí ele vai começar a lapidando. A lapidar ele, e vai ficar daqui um ano e tal, ele tá já... Depende do número de escoltas, do emprego que ele vai ter, a quantidade de vezes que ele vai sair à rua.
o batedor recém-formado, geralmente ele é empregado primeiro em comboios, assim, para depois ir para a autoridade? Quando ele forma, né, a gente carinhosamente chama de pato novo, e a gente começa a inserir ele na nossa escolta gradativamente, para ele entender como é que o pelotão atua. A gente ensina para ele no curso, ele tem que ver como é que a gente funciona como equipe. Então, geralmente, a gente coloca ele de serra-fila, e ele vai ficar de serra-fila até, às vezes, ter outro curso e chegar outro pato novo, que aí ele é rendido. Mas dentro das possibilidades a gente vai colocando ele de ponta, para ele ir ganhando aquela experiência, porque pode ter uma missão que a gente vai ter que pegar mais um pato novo. Então a gente, gradativamente, a gente vai colocando ele, a gente não chega... porque já diz o ditado, né? Pato novo não mergulha fundo. Exatamente. Também tem situação de férias. O camarada vai fazer um outro estágio, um outro curso, ou tá no emprego destacado, como essa equipe que foi para Resende, para academia no passado. Ficou lá 10 dias. Então eu fiquei com 12 motos. Foram 12 motos fora durante 10 dias. Tem quantas motos o batalhão? 34 Harley Davidson. 34 modelo Harley, né? Modelo Harley. Mas tem outros modelos também, né? Mas tem pouquíssimas. Não faz escolta com elas, são motos de apoio. Motos de apoio. A nossa pedida depois desses simpósios, desses seminários, é que o Exército faça aquisição para o primeiro BPE de motos Big Trail, para que nós tenhamos a capacidade de atuar off-road, né? Área de catástrofe, por exemplo, corre muito aqui no Rio de Janeiro, por causa de chuva, alagamento, etc., para dar esse apoio, que a Harley Davidson não é a moto ideal para esse tipo de atividade. E o Harley Davidson, no caso, é a King Police, a nossa, que tem a Harley Davidson Trail que tem essa capacidade, aqui nós possuímos. Para deixar claro. É a Road aqui, King, né? É a Road King. Então, essas nossas, ok, não tem condições de atuar. A pedida é que venha outros modelos, né, para que possa ter a capacidade do motopatrulhamento e a emprego off-road. Ou seja, quando o senhor fala em motopatrulhamento, você está falando do policial com outro policial. Agrupado, armado, para um emprego mais cinético. Dizer? Sim, entendi. Bacana, né, Feijão? Legal. E a formação sempre par, número par de motos, para ter uma cobertura de parceria, né? É 8, né? 8, 12? 8, 10 ou 12. 10 ou 12. 10 ou 12. Bacana. Aí você tem, lembrando aqui, você tem o regulador, que é o que vai logo na frente, né? O regulador, ele vai à frente do comboio, ele determina a velocidade e o itinerário, né? Eu tenho o serra-fila, que, como eu expliquei, é o camarada que ele é responsável pelo blackout, né? De estar segurando o trânsito para o ponta poder voltar para o comboio. E o ponta, ele é o camarada que fecha a via. Ele vai, fecha uma via, segurou o trânsito, o comboio veio, passou, ele volta, ele recupera. Então, o que a gente chama de recuperar? É o camarada, ele está atrás do comboio, ele vai passar todo o comboio, vai acelerar até achar a próxima via para ele fechar. O comboio vai passar, ele vai voltar para o comboio, acelerar, recuperar, né? E ficar fazendo esse carrossel até chegar no ponto do destino do comboio. E daí a importância, o senhor falou sobre a moto ser exclusiva para as forças de segurança, né? Por conta da recuperação, nem toda moto faz isso. Essa moto, ela tem uma capacidade de recuperação muito grande e de parada. E ela é uma moto segura, é uma moto pesada. Ela tem toda uma estrutura voltada para a proteção do motociclista. Então, a maioria, dependendo de como o camarada cai, sai ileso, não acontece nada com ele. Por conta da característica da moto e das técnicas que são ensinadas no curso. Bacana, aliar a técnica, né, ao equipamento. E equipamento de segurança, puxando esse gancho aí, os EPIs, nós fazemos largo uso de jaquetas homologadas, o selo do IMETA. Nós temos os capacetes nossos, são todos com selo do IMETA, joelheira, caneleira, nossa bota, né, luva, viseiras, tudo padronizado, tudo homologado, né, com certificação, para manter a segurança do nosso pessoal. Eu acho legal também, o senhor conversava comigo antes da entrevista começar sobre a questão do... Como chama? Torsal. Do torsal. Mostra para a câmera ali o que o senhor estava falando para mim sobre a questão do cruzado, não cruzado. Esse torsal aqui, o branco, toda vez que vocês verem um policial do Exército fardado de camuflado com um torsal branco, ele pertence ao primeiro BPE. A exclusividade do primeiro BPE é essa utilização do torsal branco. As outras tropas todas de polícia, do Exército ou de guarda utilizam o torsal
verde. O nosso é branco. As outras que usam branco, vai usar com palamentos brancos. O braçal é branco, etc. Então, uma coisa mais voltada para gala ou trânsito. E no caso do dia a dia nosso, esse dorsal, quando você não está com o uniforme de batedor, ele cruza aqui em cima e é preso. Com o uniforme de batedor, ele é descruzado. Também é uma característica, vamos dizer assim, uma tradição levada pelo batalhão. Nosso batalhão é o mais tradicional de todos os batalhões de polícia do Exército, é o que deu origem a toda a polícia do Exército. Então se mantém certo tipo de tradição lá dentro, alguns detalhes que somente quem conhece sabe por que está usando. Bacana. Tá gostando aí do Papo Biker? Já deixou seu like, já deixou seu comentário, sua pergunta aí, porque assim, se você não conseguir tirar suas dúvidas agora, já tem um contato aqui do Coronel. O Coronel, ó, estão perguntando isso aqui, o que eu digo? Eu tenho certeza que ele vai me abastecer com a informação necessária. E quais as nossas redes? Lembra aí, Feijó? É isso aí, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, o que mais eles inventarem aí, a gente tem também. Tem. Tudo @papo.biker. Curte o vídeo, recomenda, segue o canal e marca o sininho das notificações. Ó, e eu quero também lembrar vocês aqui das redes sociais do primeiro BPE, que é o @1BPE_Exército. E também do Exército Brasileiro, que é um canal oficial, que tá aqui, Exército_Oficial. E do Comando Militar do Leste, CML Exército. Segue todo mundo lá no Instagram, procura o YouTube do Exército Brasileiro, que não tem do batalhão, né? O senhor explicava que... O batalhão não pode ter YouTube. Batalhão não pode ter YouTube, eles têm o Instagram, tem o Facebook também? Hoje não. Hoje não, ainda né? não. Tá. Então segue eles no Instagram. Instagram é maneiro, hein? Tem uns vídeos lá do pessoal fazendo o circuito lá da moto. O negócio é bacana lá, hein? A gente vai lá, hein? A gente vai lá pra conhecer o batalhão. As portas estão abertas. Fazer a primeira externa do Papo Bike. Primeira externa do Papo Bike, vai ser uma honra. Bom, também quero mostrar pra vocês aqui, ó, a canequinha do Papo Bike, você já conhece, né? Da Sublime Arte, @sublimearte09. É a nossa patrocinadora aí da canequinha. Lembrando, nossos convidados estão bebendo água, tá, gente? Não, porque vocês sabem que aqui tem convidado que chega e bebe a cervejinha. Mas os nossos convidados estão bebendo água. Isso é importante ficar claro. E, bom, seguindo aqui com o nosso papo, queria falar um pouquinho agora sobre técnica de pilotagem. Medo nas curvas, tem gente que tem medo nas curvas. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Como é que faz para perder esse medo? Começa ou eu começo? Na dúvida, acelera, né? Na dúvida, acelera. Não pode ter medo. Naquela primeira fase que nós conversamos aqui, o camarada vai pegar o domínio da moto. E se ele não acreditar na técnica, se ele não perder o medo da condução, ele não passa de fase. Ele não vai para outra fase, porque ele não vai passar na prova. Ele não vai cumprir a pista e não vai atender ao tempo previsto para a pista. Então ele é passado a técnica, ele tem um tempo relativamente grande para treinar, e é ali que ele pega o domínio da moto. Então esse medo da curva, ele ou vai perder ali, ou ele não prossegue no curso. Não prossegue, né? E na fase de alta velocidade... A nossa prova é por tempo, né? Todas estão por tempo. O batedor, ele passa no circuito, a gente vê qual é o melhor circuito. O batedor passa, a gente faz uma média entre a gente. Era três batedores, faz uma média, e aquele ali vai ser o critério da prova, né? Uhum. Então, se ele tiver com medo, ele não vai conseguir fazer no tempo. Se ele não acreditar na técnica que foi ensinada, ele não vai conseguir fazer no tempo. Porque é um tempo apertado, então ele não consegue fazer na marra. Porque o batedor já está fazendo, realmente utilizando a técnica e tentando fazer o mais rápido possível. Então é algo que vai ser difícil para o aluno do estágio. Então, se ele não confiar na técnica ensinada, em todas as provas ele vai ficar, seja na de baixa velocidade, seja na alta velocidade. E quando chegar na fase de rua, né, que o camarada ele já tem que ter o domínio da técnica, de pilotagem tem que ter o domínio das técnicas de escolta. Então tem vários detalhes da teoria da escolta em si. O camarada, se não souber as técnicas, ele não vai conseguir realizar uma boa escolta e ele acaba sendo desligado. E algo diferente na fase de pista é que o cara, ele é avaliado na prova. Se ele está indo mal na pista, ele está treinando, se esforçando para chegar na prova e bem. Na fase de rua, se ele está indo mal, ele está mostrando que não tem a condição de escoltar, de executar a técnica de escolta, ele vai ser desligado. Não vai nem chegar na fase de prova. Até porque a atividade que vocês desempenham exige uma perícia, né? Um total ali do condutor. Exige uma capacidade intelectual, porque o camarada ele vai estar lidando com várias variantes. Eu tenho que me preocupar com a moto, com a minha segurança, com o trânsito,
com o itinerário que eu tenho que cumprir. Tem Autoridade. vários As fatores. ameaças. E são vários. Uma parte interessante quando a gente reúne com outras frações, outras instituições que fazem escolta, é a gente trocar as experiências práticas do que já aconteceu, de como abordar determinado cenário, determinada via ou algo que aconteceu no trânsito. Então, o camarada ele tem que acreditar naquilo que a gente ensina para ele. Tem que É acreditar. um constante aprendizado, né? Não, com certeza. Bom, vocês usam comunicadores, né? Normalmente, nossas escoltas é mais utilizado e é mais fácil. E dá para todo o comboio entender, são os nossos sinais de gestos convencionados, que são treinados a exaustão durante o estágio, porque você vai usar aquilo dali no dia a dia depois. Mas temos a capacidade de intercomunicação. O batedor, né, a gente, por segurança, muitas vezes a gente se comunica entre si. E a maneira mais eficiente para falar aquilo que a gente quer são sinais e gestos. Uma mudança de faixa, uma conversão à direita, aumenta a velocidade, reduz a tensão, buraco na pista, a gente se comunica, né? A gente faz os sinais e gestos com a mão. Primeiro eu chamo a atenção, eu bato o capacete para chamar a atenção. Então o camarada que está atrás, ele sabe, pô, o cara que está na frente vai falar alguma coisa. Aí eu, por exemplo, eu como comandante de equipe, a gente aqui está tranquilo o caminho, eu vou coluna por 2. Eu vou bato no capacete por 2. 2 alternado. Aí eu giro. Tem vários sinais de gestos que é pro comboio estar se comunicando. Que tem todos esses. Eu queria até que você fizesse alguns desses gestos, como você já vinha fazendo, porque nossa galera, né, boa parte dela é motoclubista e isso é muito comum. A gente também utiliza isso em comboio, né? A coluna por 1, coluna por 2 e tal. E aí eu acho que, como o motoclubismo ele nasce do meio militar, né? Ele é um pós-segunda guerra, pode-se dizer, lá nos Estados Unidos, né? Então foi adotado muito desses gestos. E aí você falando isso, você vai endossar para a galera que realmente é assim que funciona. O que a gente geralmente usa é a formação que eu quero, que as motos estejam, né? Então, primeiro, eu vou bater no capacete para poder chamar a atenção. Eu vou falar coluna por 1, coluna por 2, 2 alternado, que é o quê? É uma moto alternando, porque caso tenha alguma coisa, o camarada ele vai desviar, não tem a moto do lado. Entendeu? Então, coluna por 2 alternado. E, geralmente é para sinalizar que vai mudar de faixa. Geralmente eu faço com a mão esquerda, tá? Vou mudar a faixa, eu vou fazer um sinal abaixando, apontando para que lado eu vou. Se eu for fazer a conversão, eu abro a palma na mão. A direção que eu vou, e geralmente é alguma coisa na pista. Quando eu aponto para baixo, é porque tem um buraco. Se eu faço assim com o braço, é porque tem um quebra-mola. E se eu faço assim com a mão, é porque tem sujeira, areia. É a maneira mais eficiente de se comunicar com quem está atrás da moto. Perfeito. Bacana, né? E a gente utiliza bastante, até para evitar acidente. Eu vou fechar um ponto. Não sei se o outro ponto está perto de mim. Para avisar ele que eu vi aquela via e que eu vou fechar, eu vou e sinalizo. Porque aí ele vai ver, pô, o camarada da frente viu, tá fechando a via. Passou aqui em São João, viu que tem um vagabundo na laje, faz assim, né? Porque, olha aí, o vagabundo ali na frente, atenção. Até em deslocamento administrativo são utilizados esses sinais de gestos. Né? Até para manter o condicionamento. Comunicação. Acaba sendo um treino, né? Sendo um treino, ou parte já de vocês, né? Já entra na massa do sangue. Sim, Pô, a primeira coisa que geralmente o motoclube esse mais tradicional se preocupa a fazer, que a gente faz no rota e tal, é justamente isso. Para evitar, a gente tem tanto buraco, quebra-mola não sinalizado, né? A gente tenta ao máximo passar isso para os iniciantes, né? Como é que é? Pato novo. Pato novo. Eu gostei dessa Mas ideia. entre as instituições tem uma diferença, né? A PRF tem outros sinais para indicar outras coisas, né? Daí a importância do intercâmbio. E do briefing, né? O batedor ele tem que conversar pelo menos com o motorista de cada viatura para passar para ele alguns detalhes de como tem que ser o deslocamento para evitar um acidente. O principal é não sair da faixa. Sim. Tem um buraco na via, vou desviar, pode estar vindo um batedor recuperando. Então, que a gente fala outros detalhes, mas o principal é manter a faixa, manter a estrutura do comboio. Faz todo sentido. Porque o cara pode estar vindo pela lateral, ele sai do buraco, né? Faz todo sentido. Bom, então a gente tem a Harley Davidson Road King, a XRE 300, né? E tem mais NC 700. Tem uma NC 700. NC 700. Usa para administrativo. Bacana. Bom, agora acho que a gente pode entrar na questão da história, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho da criação do batalhão, remonta à Segunda Guerra Mundial, né?
Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, foi criada a Força Expedicionária Brasileira. E, para atender uma demanda doutrinária do Exército Brasileiro, que não tinha uma tropa de polícia na época, foi criado, junto com a criação da Força Expedicionária, o Pelotão de Polícia Militar da FEB. 6 de dezembro de 1943. E aí, a base desse pelotão, na portaria de criação, era o 3º Regimento de Infantaria, o Regimento Araribóia, que no passado foi na Praia Vermelha e depois foi para Niterói. Então, os 19 pioneiros, eles vieram na base do 3º RI e de outras unidades do Rio de Janeiro, que integraram esse pelotão. Dada a necessidade de não desfalcar mais, isso está no livro Tomo Histórico do Batalhão, fonte primária, escrita à mão, inclusive. Caramba, que legal. O nome, número de todos os boletins. E nós fizemos uma pesquisa histórica no Arquivo Histórico do Exército, porque tinha algumas histórias paralelas a respeito da criação da Polícia do Exército. E aí, bem claro, está escrito dessa maneira que eu estou falando com vocês. Para que não fosse desfalcado ainda mais, os efetivos do 3º RI resolveu aceitar-se a oferta da Guarda Civil de São Paulo. E vieram integrantes daquela guarda para compor o pelotão de polícia militar da FEB. E o primeiro comandante era um inspetor de tráfico da época, que era um cargo que existia, Valdir de Lima e Silva. Então tinha essa ideia de que era o capitão Sabino até um pouco tempo atrás. Dentro da pesquisa histórica mais aprofundada que nós fizemos no batalhão, descobriu que, na verdade, o Sabino foi o 4º comandante. Caramba. O primeiro comandante, Valdir de Lima e Silva, depois o tenente Braz, 3º, o tenente Zambão, e o 4º, Sabino. Sabino já assumiu o pelotão na guerra. Então, quem assumiu aqui, durante a criação dele, foi os primeiros, foi o Valdir de Lima e Silva. Importância do registro, né? Registro histórico. Talvez por isso que, pela questão da guerra, talvez por isso que o 4º acabou ficando mais conhecido, né? Mas o batismo de fogo, que foi em 17 de setembro de 44, quem estava no comando era o Zambão. Era o Zambão? Interessante. Então, o batismo de fogo, a primeira vez que entrou em combate contra um inimigo em fuga foi nesse dia, na localidade de Salvo Outro Juízo de Camaiore, na Itália. E tem mais detalhes sobre a criação da Polícia do Exército, porque ele, durante a guerra, foi levado à situação de companhia. Né? Ele tinha o nome de Polícia Militar até o retorno, até 46, se não me engano, quando passou a se chamar Polícia do Exército. E o batalhão foi levado à condição de batalhão, essa companhia, já na década de 50. Mas comemora-se o aniversário do batalhão no dia 6 de dezembro. Fizemos 79 anos esse ano que vem fazemos 80 anos. E se confunde, o batalhão se confunde com a história da própria Polícia do Exército. Porque todos os outros batalhões surgiram no início ali, especialmente no início, na volta da guerra, quando começou a trabalhar aqui em território brasileiro, as regiões militares, na época era quem era subordinado, a companhia aqui, era subordinada à primeira região militar, depois passou a ser subordinada à Zona Militar do Leste, por conta do nosso patrono, na época, o Marechal Zenóbio da Costa, o General Zenóbio da Costa, assumiu a Zona Militar do Leste, conseguiu trazer a subordinação da Companhia PE para o agora Comando Militar do Leste. E desde então está assim. Então foi solicitado ao Estado-Maior do Exército à época, as outras regiões militares, a criar essa tropa de polícia do Exército. E saíam destacamentos daqui da PE do Rio de Janeiro, compostos de oficiais e sargentos, para fundar os núcleos que hoje deram origem aos outros batalhões. Então é o berço realmente da Polícia do Exército. Uma unidade formadora, né? E não só da Polícia do Exército, que não existia o serviço de polícia da Marinha, tampouco a Polícia da Aeronáutica, que se originaram também da tropa do 1º BPA. E o motociclismo militar no Brasil também se originou dentro do 1º BPA. Pesquisa histórica feita por nós, primeiro curso de motociclista militar do Brasil foi realizado em 47, lá no 1º BPA. Nós comemoramos esse ano 75 anos desse primeiro curso. Fizemos um evento lá com motociclistas até externos ao batalhão, com uma pista, uma comemoração interna, uma inauguração de uma placa, para marcar esse evento. E essa doutrina ela foi exportada, tanto para as forças auxiliares como para as outras forças co-irmãs. Então ali é berço de muita coisa que é empregado hoje. É um batalhão riquíssimo em história. Independente do seu pouco tempo de existência, né, que vai para 80 anos, temos unidades aí mais que centenárias no Exército,
mas é um batalhão que já tem uma riqueza muito grande de tradições e de história. E lá na guerra, a FEB utilizava motocicletas lá? Utilizava motocicletas. O principal emprego do nosso batalhão, no caso do pelotão de polícia militar na FEB, foram dessas 3 vertentes que eu vou dizer agora: trato de prisioneiros de guerra, coleta, trato e guarda de prisioneiros de guerra, o controle de trânsito, que o controle de trânsito não entenda como um guarda de trânsito. Esse controle de trânsito ele envolvia um eixo de suprimento, falamos de quilômetros e quilômetros de estrada, algumas delas de terra, revestimento primário, né? A fiscalização e manutenção das obras de arte, que são pontes, viadutos, túneis, etc., que são pontos críticos, através dos nossos postos de controle de trânsito e as nossas patrulhas de trânsito que faziam essa ligação. As motos, muitas delas foram empregadas nessas patrulhas de trânsito que faziam ligação dos postos de controle, porque eles ficavam muito distantes um dos outros. E a eletrônica não estava desenvolvida nessa época ainda, tinha comunicação por rádio, mas era deficiente, e esse trânsito de motocicletas ou de viaturas fazendo a ligação entre esses pontos, ele era fundamental para a manutenção das informações sobre as estradas, né, para o escalão superior, para os motoristas, para a tropa de PE, que ia, no caso, na época, Polícia Militar, que desenvolvia esse controle de tráfego. E a segurança de autoridades e manutenção da disciplina na área dos acantonamentos e acampamentos da Força Expedicionária Brasileira. A gente teve a rendição da 148, né? Que foi um evento grande, uma efeméride grande. As fontes históricas citam até 21 mil militares apreendidos, presos, no caso, mais de 1.000 viaturas, 4 mil cavalos, de todo tipo. Então, assim, foi um evento gigante, né, que a nossa polícia Militar, na época, a Polícia do Exército, teve uma participação de protagonismo, né? Imagina, Feijó, tu tá na guerra ali, chega teu comandante, falou, prendemos os alemães ali, 21 mil, vamos lá catar. Uma divisão inteira. Uma divisão inteira, e não eram só alemães. General Otto, né? Acho que era General Otto, comandante. Otto Fretterpick. Isso, salvo outro juízo. E só que nós tínhamos remanescentes da divisão Bersaglieri da Itália, que era uma tropa especial da Itália, uma divisão de elite, que também compunha essa posição defensiva alemã. Não era só alemães. Não era só alemães, né? Não, e a história é fantástica, riquíssima e pouco valorizada. Ninguém estuda o suficiente para dar o valor necessário. Para isso o batalhão tem um museu lá também, né? Nós temos um museu, um espaço cultural, o Museu Marechal Zenóbio da Costa. Tem muita coisa original que veio da guerra. Nós demos uma repaginada durante esses 2 anos no museu. Temos ali alguma coisa mais visual, mais moderno, né, com cartazes, placas. Inauguramos recentemente a linha do tempo do batalhão, que conta a história de toda a trajetória, todos os eventos importantes. Temos todo o material do Marechal Zenóbio da Costa, lá, que foi doado pela família. Que incrível. Sua espada, uma espada que foi inclusive ofertada pela população dali da região de Vila Isabel, para ele à época. Material do General Ventura, que foi um comandante também importante, era assistente de Zenóbio da Costa na época da guerra. Temos ali um busto do Sabino, a história dos comandantes, capacete na Segunda Guerra, material de campanha, tudo em exposição lá e aberto à visitação. Bacana. Depois vou colocar no comentário lá os detalhes certinhos de visitação. Eu tô puxando aqui as perguntas do Instagram. Opa! Vamos ver o que tem aqui. Vai tocando aí, Feijó, vai tocando aí, que eu tô ouvindo o coronel tá falando aqui. Cara, eu tô só recebendo informação aqui, não tenho nem o que falar, que eu tô... Não, tô doido pra conhecer o museu. Pô, não, eu fiquei doido agora, eu tô com uma imagem mental aqui maravilhosa. Um detalhe, nós temos uma parte do museu que fica fora da instalação propriamente dita do museu, no pátio. Então tem uma viatura 6x6, blindada, com um canhão, se eu não me engano, de 37 milímetros, que era utilizada pela Polícia do Exército. Então, essa conotação da PS é uma tropa urbana, voltada à atividade simplesmente de emprego urbano, de escolta e tal, ela não coaduna com a história. Então, o DNA do batalhão, o DNA expedicionário, foi criado para a guerra. Exato. E ele atuou primeiramente somente em campos de batalha italiano.
Combate, Quando ele furtividade. retornou para o Brasil, ele foi adaptando a doutrina empregada lá, No ambiente aqui urbano. no ambiente urbano brasileiro, em operações que nós chamamos de operações de não guerra. Operações de guerra, situação de guerra e não guerra. Outra curiosidade, a tropa que foi emprestada de São Paulo para compor a FEB, no retorno, ao término da FEB em 45, no dia 10 de setembro de 45, foram levados de volta para São Paulo, teve uma grande formatura, eles foram apresentados de volta, foram reincorporados à Guarda Civil de São Paulo. Então eles não permaneceram no Exército. Eles retornaram para os seus afazeres dentro da Guarda Civil de São Paulo. Não continuaram fazendo parte Deixaram de ser militar. da Polícia do Exército. Voltaram à sua situação de civil. Ou seja, desmistifica um pouco nessa questão de que foram os paulistas que fundaram. Na verdade, eles compuseram. Eles completaram os efetivos da base. Inclusive, nós não estamos prestes a inaugurar uma placa com o nome dos 19 pioneiros. Olha que E legal. as unidades que eles compõem do Exército Brasileiro. É um resgate da história, né? E baseado em fontes primárias. E quem quiser visitar o museu lá, tem dia, tem hora? Como De segunda a quinta-feira, de 8 às 16. E às sextas-feiras, de 8 às 11. Civil pode entrar de bermuda lá ou tem que ir de Não. calça? Tem que ir de calça, né? Para entrar no aquartelamento, nós pedimos que o camarada vá com a calça comprida, as mulheres com saia ali, pelo menos na altura do joelho, sem ser regata, camisa de manga curta. Mas uma vestimenta normal, só O devido respeito. manter ali o... O mínimo. É, Né? Devido Não, perfeito. respeito. A gente deixa esse recado porque para a pessoa não dar viagem perdida de repente. foi né? muito Então, grupo de escolares lá. Fazemos contato que com legal. escolas. E o nosso pelotão de motos começou esse ano com... Tivemos essa ideia desse projeto, que é um projeto voltado mais para aproximação da sociedade e uma utilidade pública. Nós criamos uma pista de trânsito feita exclusivamente com material do batalhão. Recebemos a doação do empresário de uma bicicleta. E essa pista é levada nas escolas, ou as escolas vão até o batalhão para ter noções de regras de trânsito. Legal. Uma pista controlada só para crianças, né? De baixa idade ali, ensino fundamental, 6 a 10 anos. Elas passam, tem o semáforo, tem as placas mais diversas, faixa de pedestre. E aí, quando vão no batalhão, aproveita, faz a pista, visita o museu, faz um lanchinho e retorna para a escola. Tem um pouco de contato ali Essa alegria com o só, Exército né? Brasileiro. Lá no batalhão. Eu tô querendo ir, mas... Imagina a criança, Não, pô, muito legal, muito legal. Bom, deixa eu ver. A pergunta do Instagram aqui. Tem uma perguntinha aqui do Pedro Neto. A pergunta dele já foi praticamente respondida, mas eu acho que a gente consegue voltar no assunto rapidinho. Qual que é a finalidade do motociclista militar? É o Pedro... Deixa eu ver aqui. Pedro Neto mandou aqui no nosso Instagram, ele queria saber. Pedro, já foi respondido parte disso daí, mas acho que vocês podem endossar alguma coisa. A motocicleta, ela por si só, ela dá uma resposta rápida. Porque ela tem fluidez, ela consegue passar em alguns locais que a viatura 4x4 ali sobre roda, ela não vai passar, né? Com velocidade e empregando o binômio homem-moto dentro da nossa técnica, da forma correta, eu consigo dar fluidez e segurança ao deslocamento de um comboio, deslocamento de uma autoridade, uma finalidade. E a outra que nós já comentamos, que seria o emprego da moto para operações voltadas aí ao off-road, que pode ser escolta de comboio, escolta de comboio de prisioneiro de guerra, escolta de comboio de suprimento, escolta de comboios de munição, logístico em geral, e dar um primeiro combate, caso haja algum tipo de interferência no comboio. Perfeito. Uma outra pergunta que fizeram no Instagram é se, durante o período do Brasil no Haiti, se a tropa da PE foi empregada e se foi, se tinha algum destacamento motociclista escolar. Eu não vou falar do Haiti porque eu não estive no Haiti, mas eu estive no Timor-Leste com uma tropa de polícia do Exército. Inclusive eu fui com o batalhão como tenente, vou revelar aqui a idade, em 2001 eu estive no 4º contingente lá, que foi o primeiro do batalhão. Lá nós tínhamos uma seção de motos e éramos empregados com as motos da mesma forma que somos empregados aqui. E lá nós tínhamos motos Big Trail, eu não me lembro qual era a moto, eu tenho foto, posso até te mandar depois. Eu tenho foto das motos, foto do emprego
pessoal com as motos, fazíamos escoltas de comboios, empregando a mesma técnica que aqui, só que no ambiente hostil e off-road, em estradas que estavam completamente danificadas. E detalhe, né? Lá a mão é inglesa. Opa, que maravilha. Então tinha um dificultador aí, tinha um complicador Bem grande, né? para por as sinal, ações né? dos batedores. Legal. Que era -1 com relação ao que nós fazemos As aqui. motos eram o quê? Era fornecidas pela ONU, alguma coisa assim? Quando você vai participar, o país vai participar da missão de paz, existe um memorando de entendimento. Sim. Esse memorando de entendimento, ele diz o que o país leva, é um pacote. Eu vou entrar com a companhia de polícia do exército, ok. O que ela tem que ter? Ela tem que ter isso. Então a ONU ela tem pacotes, vamos dizer assim, para ficar mais simples. Sim, sim. A resposta vai ficar complexa. Tem os pacotes, e aí o país que vai fornecer a tropa, que é o país, país contribuidor com tropa, ele vai dizer, ó, vou levar tal equipamento. Aí pega o pacote ali e coloca aquela tropa com aquele equipamento no terreno. Sim, sim. E aí tem a questão da manutenção, pode ser um tipo de manutenção fornecida pela ONU e fornecida pelo Brasil. E isso é reembolsado pela ONU. O país recebe por manter aquilo ali em condições de emprego dentro do acordo que foi feito. Tem um valor, eu não sei te precisar aqui agora, mas tudo isso está escrito, que aí dá um percentual X daquele investimento que foi feito para colocar no terreno. Que legal, caramba. Bacana, né? Bacana. Quem vem tem essa ideia da complexidade, né? Não é simples um desdobramento de tropa. Sim, sim, sim. E é própria fantástico manobra como logística. funciona, né? Uma engrenagem de relógio, assim, é milimétrico, é incrível. Muito bom. E a ideia de trazer vocês aqui é porque a gente tem um público que é motociclista e quer ser motociclista militar, seja ele das forças singulares ou auxiliares, e tem aquela galera que às vezes nem tem habilitação, mas tem um sonho, fala, cara, eu quero. Nós gravamos aqui com as Garotas do Asfalto, que é uma sociedade de amigas, elas não são nem motoclube nem motogrupo, que é só para mulheres. Aí tinha uma menina lá que é menor de idade, vizinha deles. Pô, cara, eu adorava ver as Harley Davidson, ela tava contando aqui. E aí quando eu fiz 18 anos, eu bati lá na porta, quero entrar. Tirou a habilitação, entrou e hoje é a Garota do Asfalto lá. Então, assim, a gente tem um público que acompanha, que fala assim, cara, eu quero isso aí pra minha vida. E a ideia de trazer vocês aqui é justamente para dar esse norte, porque certamente muita gente vai se inspirar aí nas histórias e vai querer viver aventuras iguais às de vocês. Normalmente ao término das nossas formaturas, né, formaturas grandes, comemorações, etc., existe uma demonstração que é feita ali de habilidade dos nossos batedores. Isso desperta muita vocação em quem está assistindo ali. O camarada, pô, quero fazer aquilo ali. E acaba puxando a pessoa para o nosso meio. Quer seja no meio militar ou no meio civil, mais sobre as duas rodas ali numa motocicleta. É uma perícia que enche os olhos, porque a gente vê tanta atrocidade, o pessoal empinando moto e andando sem capacete, então é o que mais a gente vê no Rio de Janeiro. E ver uma moto bem conduzida, com técnica, com habilidade, realmente é uma coisa diferenciada. A gente que é do meio motociclista, motoclubista... Ser perito não é ser imprudente. Exatamente. Os nossos batedores são peritos e não são imprudentes. Exatamente. Não é pelo abuso, é justamente pela técnica, pela prudência. O domínio da moto não é você fazer barbeiragem. Sim, sim. E parece que o pessoal faz o contrário, né? Porque é cortando giro, estourando... Falta de conhecimento também. Ele falou sobre os vícios, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça, já pensou, chega um cara, não quero fazer o curso, posso? Pode. Aí o cara dá um grau, né? Vai ser cortado do curso se bobear a cabeça junto, né? Se bobear, ele não passa na pista. Já deu sorte de entrar no batalhão, né? Se tiver essa mentalidade. Já fica preso ali mesmo. Ó, chegou mais uma pergunta aqui sobre o controle da velocidade do comboio. Você já explicou que é o regulador, né? Mas qual que é a velocidade média que o comboio anda? Velocidade da via. Velocidade da via. A gente procura colocar o comboio na velocidade da via. Então, sempre que possível, a velocidade da via, e obviamente o ponto ele vai estar acima porque tem a necessidade de recuperar. Entendi. Se ele vai... É porque tem que vencer a velocidade do comboio para poder... E daí a importância de ter uma moto forte. Chegar no ponto com antecedência para ter o tempo de chegar, parar a moto, controlar o trânsito, dominar a via, então chamar o comboio.
E isso, o comboio não vai parar para ele um ponto a fazer. Então ele tem que dar essa acelerada para ele conseguir chegar em tempo hábil. Né? Entendi. Deixa eu ver aqui, acho que tem mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. A pergunta está um pouquinho complicada aqui. Como fizeram para gostar do que vocês fazem? Ou seja, da onde surgiu a paixão de vocês aí? Bem naturalmente. Porque a gente anda de moto, né? A gente vê, cria aquela admiração, né? Quando ele não tem habilitação, quando é criança, né? Sim. Vê, cria aquela admiração, faz 18 anos, pô, eu quero andar de moto. Assim. Com certeza. Aí começa a andar e... Escuta o ronco da moto daquela ali. Nossa. Quando... Apaixonante. Primeira vez, né? Liga a Harley, escuta aquele ronco, pô. Cara, tô no lugar certo. Ali apaixona, se não tiver apaixonado ainda, apaixona. Você vê que a gente fala muito da Harley. É tradição, é muito forte. É porque vai além da motocicleta, né? É uma tradição, né? Foi junto do surgimento. Surgiu meio que amalgamado, né? Porque o primeiro curso foi porque compraram as 10 primeiras Harley Davidson pro Brasil, pro Exército. Aí foi feito o primeiro curso, então nasceu junto ali. Com certeza. E com a utilização também durante a guerra. Hoje nós temos outras necessidades de tipo de moto, pode ser até a própria Harley Davidson, mas o tal da Big Trail, ou então vai se adaptando, né? Bom, eu acho que as perguntas aqui finalizaram. O que eu ia perguntar a vocês é sobre o brevet. Esse brevet aí é o brevet do batedor, né? A gente consegue dar um zoom ali na câmera ali, ó. Chega pra frente que ele vai dar para poder pegar o brevet. Esse brevet aí, como é que é o ditado? A vontade de muito, né? Oportunidade de poucos e a audácia de alguns, né? É um trecho da nossa oração. A gente tem a oração do batedor e o final da oração é isso. Então, recita pra gente aí, declama. Acho que é legal. Ela é longa. É longa? Então, se tiver curioso aí, acho que deve ter em algum lugar nas redes sociais de vocês, né? Nós vamos colocar na rede social uma postagem com oração, ela sendo recitada. Tá vendo? Vamos marcar a gente lá, com certeza. Com certeza. E aí a gente replica com todo prazer. Uma pergunta que me surgiu é que eu vi que vocês estão com a jaqueta com proteção. A jaqueta de couro bovino foi aposentada ou é outro uniforme? Foi aposentada. Ela é utilizada no curso. No curso, Na né? fase de rua a gente paga a jaqueta de couro. Para o dia a dia já passou a ser essa. Já passou essa. Eu vou me entregar de novo aqui. Eu sou da época que tinham duas jaquetas. Era uma branca e uma preta, de couro. Umas 6 vezes mais pesada que essa. Nossa. Couro bem couro argentino. E grosso, bem pesado. Quase um colete. A branca não tem mais, Não é tem tudo mais. preta hoje. Toda preta. Perfeito. Aí, inclusive, o fechamento dela era na diagonal. Eu tenho até hoje a branca. Eu tenho lá, não cabe mais em mim, lógico. Devia sofrer um pouquinho, né? Por causa de asfalto, fuligem e tal, devia ser uma maravilha para depois passar aí. Era gala, né? Era branca. gala. Era gala. Era gala. Legal. Bom, vocês querem acrescentar alguma coisa? Ficou alguma coisa de fora que vocês queiram colocar? O batalhão está de portas abertas aí para recebê-los como visitantes lá no nosso museu, nas nossas solenidades, que são solenidades de culto ao civismo, né? Aos feitos heróicos dos nossos heróis do passado, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, que foi a nossa origem. Nós procuramos resgatar essa história, contar a história, reverenciar os 3 falecidos que nós tivemos durante a guerra, né? Erguendo ali alguns memoriais, né, dentro do nosso batalhão e estudando mais a fundo nas nossas fontes internas primárias os feitos do nosso batalhão. Eu queria agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui, eu, o Tenente Vinícius Nunes, falando aqui um pouco da nossa unidade, falando do emprego dos nossos batedores, que é uma peça-chave, uma peça icônica dentro da Polícia do Exército, uma capacidade da Polícia do Exército que nos torna um pouco diferentes de outras tropas. Né? E com muito orgulho aí, eu tive a oportunidade de estar à frente desse batalhão durante 2 anos. Estarei passando o comando no dia 21 próximo, o Tenente Coronel Gustavo Lima, nós estamos na fase de transição, ele já está comigo lá no batalhão fazendo a passagem dos detalhes, para que dia 21 tenha uma passagem justa e perfeita, né? Que o grande arquiteto do universo possa abençoar aí
o comando dele, como abençoou o meu, e graças a Deus tudo correu muito bem esses 2 anos, auxiliado aí pela equipe maravilhosa que eu tenho lá, especialmente meu pelotão de motos, capitaneado pelo Tenente Vinícius Nunes. E não foram poucos os desafios aí que ele passou ao longo desses 2 anos. Não é fácil chegar no pelotão de motos. Alguma consideração? Nenhuma. Tranquilo. PJ? Pô, só agradecer aqui mais uma vez a presença deles, disponibilizar o tempo. Seria um descanso com a família em casa e vocês aqui com a gente. Pô, muito obrigado mesmo. Toda a equipe que está aqui também dando assistência, muito obrigado mesmo pela presença. Parabéns para o senhor e tudo de bom aí para frente nos próximos projetos, né? Exato. Não, realmente tá de parabéns aí, tanto pela condução do batalhão, que a gente pesquisou, que a gente conversou sobre o batalhão, deu para ver que realmente tá tudo muito bem alinhado, né? Você ouviu aí o coronel falar que ele tá na boca de passar o comando já, você imagina como não deve estar o corre a agenda, que não deve ser fácil conseguir um tempinho aí para prestigiar o Papo Biker. Então não esquece de seguir o Instagram do batalhão, que o coronel vai sair do batalhão, mas o batalhão não vai sair do coronel. Certamente. Então tá lá o @1PE, referente a primeiro BPE, _ exército, seguindo também @1BPE. @1BPE, _exército, feita a correção. Seguindo também o Exército _oficial, Instagram do Exército Brasileiro, e do Comando Militar do Leste, que é o CML Exército. E claro, manda também o pessoal, teus amiguinhos aí, seguir @papo.biker. Não pode esquecer, né, velho? Com certeza, @papo.biker. Não pode esquecer. E vem cá, eu fiquei sabendo que só tem um presentinho pra gente, né? Opa! Uma lembrança do nosso batalhão. Já uma tradição no meio militar. Para marcar a nossa passagem aqui pelo Papo Biker. Opa! Fazer a passagem da nossa moeda. Nossa, olha que coisa linda. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. São os 3 escudos históricos do batalhão. Atualmente, esse aqui, que é o que nós usamos, a farda. Tá pegando aí, produção? Então aqui nós temos os 3 escudos do batalhão, os 3 históricos. Atualmente nós estamos usando o de cima aqui, né? O que está acima. A inscrição primeiro BPE, que é o símbolo da unidade. Uma vez PE, sempre PE, que é o lema, é um brado. E toda a Polícia do Exército do Brasil, ela brada isso. No outro lado, nós temos a inscrição primeiro BPE acima, número do batalhão. As pistolas bucaneiras, que é o símbolo adotado por toda a tropa de polícia aqui no Brasil. 2 ramos de acácia. O símbolo da Força Expedicionária Brasileira, que não poderia deixar de estar presente, haja visto o DNA expedicionário do batalhão, né, o nascimento dele para o conflito da Segunda Guerra Mundial, e a inscrição, o berço da Polícia do Exército no Brasil, ratificando a posição de gênesis da Polícia do Exército. Perfeitamente. Sempre bom lembrar, né? O Exército goza aí de grande prestígio junto à população, e isso não caiu do céu. Isso é fruto do trabalho que vem sendo feito já há anos e anos e anos e anos pelo Exército Brasileiro, e a população reconhece isso. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença do 1º Batalhão de Polícia do Exército, que é uma honra ter vocês aqui. Nosso público motociclista com certeza vai curtir muito esse conteúdo, e as portas estão abertas aí quando vocês quiserem retornar, e que também quiser conhecer a sede aqui, vir aqui no momento de lazer. As portas do Motoclube Rota 101 Rio de Janeiro, que é o nosso motoclube, também estão de portas abertas. Você que está seguindo aí o Papo Biker, já deixou teu comentário, deixou o like, já se inscreveu nas redes sociais aqui do 1º BPE, do Exército Brasileiro e do Comando Militar do Leste, já fez seu dever de casa. Só sugerir aí quem que você quer na próxima entrevista, qual é o tema que você quer aqui no Papo Biker, e a gente vai fazer o contato para tentar trazer aqui e suprir a pauta, né, Feijó? Exatamente. Engrena seu like, siga a gente e vamos pro próximo papo aí. Muito obrigado, pessoal. Bons ventos.